ser apresentado pelo José Augusto em representação da Escola de Beneficência e Caridade Espírita de São João de Ver. Vamos respirar fundo. Pois se eu vou apresentar por isso, exatamente, para me ajudar. Ok. Vamos lá então. Nós sempre ouvimos falar que a doutrina espírita, e Kardec coloca isso no livro O que é o Espiritismo, que o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia de consequências ético-morais. Isto é inquestionável. Não deixando de ser verdade, no entanto, nós temos que fazer uma pequena reflexão quanto a isso. Porque estas consequências ético-morais só surtem efeito quando nós verdadeiramente assimilamos, incorporamos a ciência e a filosofia espírita. Porquê? Para que todos os princípios doutrinários que chegam até nós sabemos que eles estão comprovados cientificamente. E esses princípios filosóficos chegam até nós e nós, tendo esta garantia, leva-nos a meditar sobre eles, sobre todos os princípios. E quando nós meditamos, refletimos seriamente sobre eles, automaticamente eles exercem uma ação sobre nós que nos ajudam a mudar o nosso comportamento. Porque são verdades científicas, inquestionáveis, onde está tudo analisado ao pormenor, como nos ensina Allan Kardec. Porque se nós não tivermos este princípio, estas consequências morais podem ser zero, nulas. E eu passo a explicar. Eu posso acreditar na reencarnação. O Espiritismo ensina na reencarnação. Mas eu vivo como se não acreditasse. Passo a vida a dizer mal da vida, ou seja, eu acredito, mas comporto-me como se não acreditasse. Eu posso acreditar e acredito na vida para além da vida, na imortalidade da alma. O Espiritismo ensina-nos isso. Mas eu comporto-me e vivo como se não acreditasse. E nós vemos constantemente, todos os dias, que muitas criaturas se comportam de uma forma desequilibrada, desesperada, quando a morte chega através de um familiar, de um ente querido muito amado. Onde nós, acreditando nessa vida para além da vida, nós instintivamente ou automaticamente reagimos de uma forma muito negativa. A morte, ainda hoje, continua a ser um fator de ansiedade, perturbação, incerteza e insegurança. E tudo isto, numa só palavra, leva-nos à falta de fé. E nós acreditamos na vida para além da vida. Mas, quando nos toca, nós passamos a não acreditar tanto assim. E então, este livro, esta obra que nós escolhemos, de Ivone do Amaral Pereira, Debação do Invisível, ela mostra-nos de uma forma clara e inequívoca, através de testemunhos de estudos feitos cientificamente por pessoas idóneas, espíritas e não espíritas, onde nos mostra toda uma dinâmica de vida para além desta vida. Todo um conjunto de relações, de consequências, de relações sociais entre espíritos, famílias. Toda uma dinâmica, e não só nessas relações sociais, todo um mundo que acolhe os espíritos, onde manifesta, onde se exterioriza paisagens de uma beleza estonteante, onde tudo se nos é mostrado, onde tudo está lá para nos acolher de uma forma ativa, dinâmica, onde nós não nos deve levar a termos este receio, porque nós não vamos para lá para uma situação de incerteza. Mas o ceticismo continua a haver. E essa irmã Ivone do Amaral Pereira, neste livro, começa exatamente com esta expressão. Adeptos há da doutrina espírita que rejeitam até hoje a versão ultimamente ventilada pelos espíritos desencarnados,
por meio de obras ditadas psicograficamente de um mundo material, invisível aos olhos carnais, mundo esse vibrátil e intenso, no qual existirá em estado aperfeiçoado, ampliado até à vertigem, muito do que na Terra existe. Afirmam ser a Terra um pálido reflexo do espaço. E continuamos. E agora nós vamos buscar no Evangelho, na Gênesis, no capítulo 14, vamos buscar o que nos diz Allan Kardec. Para nós podermos perceber e interiorizar o que é esse mundo material e invisível que está presente em todos nós. E então Allan Kardec diz-nos a seguinte: os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. E continua, e diz-nos que o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenómenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. E a vontade para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Gênesis capítulo 14, criações fluídicas. E continuamos então, diz-nos assim Allan Kardec: o espírito, pelo poder da sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço, os combina, dispondo-os a seu gosto, dá-lhes as cores, as formas que convém ao seu fim. Por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda a comparação e a análise. Estamos a falar da gênese, da codificação. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E são, para eles, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Ora, por estas exposições que Allan Kardec nos coloca, nós podemos concluir que a matéria, sendo sempre a mesma, mas ainda que a vibrar em frequências diferentes, ela molda-se à vontade e ao pensamento. Se em frequência mais densa, em frequência vibratória mais densa, tal qual nós a conhecemos, nós precisamos de utilizar instrumentos, ferramentas, para podermos moldar essa própria matéria, obedecendo à nossa vontade e ao nosso pensamento, em situações mais fluídicas, onde a matéria mais vibrátil, ela precisa só da vontade e do pensamento. É muito fácil. Nós, no nosso ambiente onde nós nos encontramos, nós podemos, imaginamos uma estatueta e quem for habilidoso para isso, cria com as mãos uma estátua em barro. Mas se for em granito, já tem que utilizar outro tipo de ferramentas. Ora, no plano espiritual, ou seja, neste mundo material invisível, que é material na mesma, o espírito não precisa de utilizar ferramentas. Pensa, projeta e automaticamente forma aquilo que seja o objetivo do seu pensamento. Mas estamos a falar sempre da mesma matéria. É a mesma coisa. Gelo, água, vapor. Estamos a falar da mesma coisa, em estados diferentes. Não podemos utilizar as mesmas ferramentas para trabalharmos o vapor, para trabalharmos a água ou para trabalharmos o gelo, sendo sempre a mesma matéria. Mas vamos continuar. Agora vamos ver o que nos diz Ernest Bozano. Diz-nos assim: a paisagem astral se compõe de duas séries de objetivações do pensamento bem distinta uma da outra. A primeira é permanente e imutável,
por ser a objetivação do pensamento e da vontade de entidades espirituais elevadas prepostas ao governo das esferas espirituais inferiores. A outra é, ao contrário, transitória e muito mutável. Seria a objetivação do pensamento e da vontade de cada entidade desencarnada, criadora do seu próprio meio imediato. Acham-se, de acordo às almas dos mortos, ou seja, os desencarnados, em afirmar que, embora os espíritos tenham a faculdade de criar mais ou menos bem pela força do pensamento, o que lhes seja necessário, todavia, quando se trata de obras complexas e importantes, a tarefa é confiada a grupos de espíritos que nisso se especializaram. O que é que isto quer dizer, meus amigos? É que a matéria, sendo moldável para ao pensamento e à vontade, mas nem todo o pensamento e toda a vontade pode moldar a matéria já trabalhada. Porquê? Precisamente por força desta objetivação do pensamento, onde os espíritos superiores, criando uma estrutura onde nós possamos lá estar acomodados, nós não podemos chegar lá e mexer naquilo que já está feitinho, porque não temos condições para isso. Por isso, a matéria, e então nós temos depois a projetivação que é mutável, que é aquilo que está no nosso meio ambiente, aquilo que nós podemos trabalhar. Porque se nós pudéssemos mexer em tudo o que lá está, nós fazíamos precisamente aquilo que nós fazemos na Terra. Destruímos o meio ambiente, desflorestamos as florestas, nós poluímos os rios, os mares e tudo mais. E lá nós não podemos fazer nada disso. Preciso nós estamos lá em função daquilo que nós merecemos estar. E podemos apreciar as belas paisagens em função daquilo que nós criamos já para nós, em funções daquilo que nós já evoluímos nesse estado. Mas vamos continuar, que isto é muito interessante, no meu ponto de vista. Comumente, esse trabalho é lento e requer a perseverança para o seu aperfeiçoamento. Tanto mais rápido quanto maiores forem as potências mentais criadoras reunidas. Essas criações, por vezes, obedecerão, no entanto, às recordações ou gosto estético dos operadores. Reparem, razão porque se parecem com as da Terra, sem que as da Terra se pareçam com elas. Por isso é que a Terra é uma cópia muito imperfeita daquilo que existe no mundo espiritual. Como afirmou alguns o ilustre entidade espiritual André Luiz, pois que muito mais perfeitas são elas do que se julgam, do que os homens julgam. A afirmação deste nosso professor Ernesto Bolzano leva-me a mim, e eu dou todo o direito de vocês terem uma opinião totalmente diferente, mas a mim leva-me a crer o quê? Que nós temos um mundo dentro de outro mundo. Ou seja, nós temos o mundo Terra envolvido numa matéria fluídica. Matéria essa trabalhada pelos espíritos angélicos, onde tem a tal objetivação do pensamento permanente e imutável. Onde criaram para nós e para os espíritos desencarnados condições de podermos, de habitabilidade, onde nós podemos usufruir lá de todas as maravilhas que existem, que a paisagem, que a natureza nos pode facultar. Tudo está lá criado por nós. E é assim que eu quero acreditar, queridos companheiros. É nisto que eu quero acreditar. Não é por uma questão de crença, mas é uma questão de racionalidade, de uma questão de nós raciocinarmos. E de nós percebermos que realmente é assim que a vida se projeta. É uma consequência desta vida. É uma transição de uma vida para uma outra vida. Abundância, vida em abundância. E isto não é uma ilação que eu tirei ao acaso, não. Porque se nós formos buscar as obras de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando ele nos fala, e eu não vou passar aqui o texto, se tiver tempo no final eu passo, mas quando ele nos fala que Jesus veio aos planos da Terra pela primeira vez, juntamente com os seus ministros, está no capítulo 1, a Gênese Planetária, do livro A Caminho da Luz, quando ele veio com os seus ministros projetar a Terra, e trabalhando toda a matéria fluídica, como nos diz o protoplasma, aquela massa gelatinosa para formar a Terra e todas as múltiplas formas de vida
nessa terra até ao homem? Será que Jesus teve um lapso de memória e não criou um mundo para receber os espíritos que iam deixar a carne e iam deixar o corpo aqui na terra? Criou um mundo, formou um mundo, trabalhou este mundo há 3.000 ou 4.000 milhões de anos. Trabalhou este mundo para receber o homem do topo da escala da evolução. E depois não criaria um mundo, não projetaria um mundo, não trabalharia a matéria para criar um mundo para receber os espíritos? É uma questão de lógica. É uma questão de nós pensarmos. E é isto que está a tal fé raciocinada. É aqui que está a tal doutrina consoladora. O consolador é exatamente isto. É nós percebermos de que a vida não se esgota aqui. De que nós não temos nada que ter medo da morte. Porque a morte é uma transição. Nós continuamos a ser o que somos, queridos companheiros. Continuamos a ser o que somos. Com os mesmos gostos, com as mesmas tendências. Com as mesmas paixões. Continuamos a amar as pessoas que amamos. Odiar aquelas que odiamos. Se ainda temos este calcanhar daqueles connosco. Mas é assim que nós temos que trabalhar. E isto dá-nos uma fé consolidada. E leva-nos a encarar a morte como uma forma natural. A morte morre com o Espiritismo. É isto que eu quero acreditar. Mas não eu quero acreditar de uma forma dogmática. Não. Eu sei que não vou para a direita do Pai, nem para a esquerda do Pai. E eu vou para lá. E se eu merecer, eu tenho todas estas condições para poder viver bem lá. Não viver na felicidade plena. Claro que nós ainda não podemos almejar isso. Mas podemos ser felizes, relativamente felizes. Então isto não é bom? Não é ótimo? Para mim é. Para mim é. Mas reparemos, agora vamos buscar textos. Tudo isto está no primeiro capítulo deste livro de Dimensão do Invisível. Nós temos aqui um reverendo, um pastor protestante, que era médium. E no seu livro, A Vida Além do Véu. Um livro obtido também mediunicamente pelo pastor protestante, reverendo Vale Rowan, através do espírito de sua mãe. E esta é uma obra anterior às de Bolzano. E ele pergunta: pode agora fazer-me o favor de descrever a sua casa, paisagens, etc? E a resposta dela: é a terra aperfeiçoada. Querem melhor do que isto? É a terra aperfeiçoada. Nós temos montes, rios, belas florestas, muitas casas. Tudo foi preparado pelos que nos precederam. Mas continua. Agora, no limiar do etéreo, com o Dr. Arthur Findlay. Ele pergunta também. E nós vamos ver já mais para a frente. Poderá dizer-me algo com relação ao vosso mundo? E a resposta: todos os que estão no mesmo plano podem, como já disse, ver e tocar as mesmas coisas. Cada coisa é a mesma para os que se acham nas mesmas condições de desenvolvimento mental. Não é um sonho. Não é um sonho. Tudo é real para nós outros. Temos livros, podemos lê-los. Das flores e dos campos aspiramos os aromas, como vós aí. Apanhamos flores, como o fazeis. Tudo é tangível, porém num grau muito mais alto de beleza do que tudo na terra. E nós queremos tanto ficar aqui. Mas é verdade. Atenção. Eu não tenho pressa de ir. Que fique claro. Eu não tenho pressa. Mas vou muito mais confiante. E isto é que está a verdadeira síntese. É nós irmos mais confiantes. Agora não tínhamos pressa. Porque senão íamos derrogar o princípio de memórias de um suicida, não é? Vamos devagar, não é? Agora, sabemos que nos espera algo de bom, de positivo? Claro que sim. O Divaldo dizia: eu não tenho medo de morrer, mas também não tenho pressa. Por isso, nós temos que fazer igual. Ora, eu já li isto. Quem é que está a controlar o tempo? Ninguém. Põe-te esperta. Continuando. Assemelha-se à vossa vegetação, de certo modo, mas é muito mais linda. Até parece que apetece-me doer. Como são as vossas casas? São quais as queremos?
As vossas aí são primeiro concebidas em mente, depois do que se junta... Onde é que eu ia? Depois do que se junta à matéria física para poder construí-las de acordo com o que imaginaste. Aqui temos o poder de moldar a substância etérea, conforme pensamos. Assim, também as nossas casas são produtos das nossas mentes. Pensamos e construímos. É uma questão de vibração e do pensamento. Ora bem, isto não é taxativo. É preciso, se nós recuarmos uns slides atrás, nós verificamos que há grupos de espíritos especializados para poderem projetar e manipular toda essa matéria. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se eu não tenho nenhumas noções básicas de geometria, de arquitetura, eu não posso lá chegar e imaginar assim, eu quero fazer aqui uma casa, aqui um mausoléu. Não há volta a dar. Ora, agora eu posso projetar, eu posso mentalizar aquilo que quero, mas alguém irá construir por mim isso, aquilo que eu posso projetar. Porque isso foge do âmbito daquilo que poderá ser as minhas competências. Agora, se eu for um arquiteto ou se for algo dentro dessas capacidades, possivelmente conseguirei construir. Mas isto é uma realidade. Esta situação do mundo espiritual, isto mexe com muitas pessoas. A própria Dona Ivone, que ela era em desdobramento, ela ia ao plano espiritual, levada pelos seus guias espirituais, o Charles, o Bezerra de Menezes, o Tolstói. Ela era levada em espírito e ela pensava sempre que ia para um outro mundo, que não era o mundo espiritual, dentro deste mundo. E então os espíritos diziam assim, o Dr. Bezerra de Menezes dizia assim, lê a codificação, lê os livros de Kardec, aprende. E mesmo assim ela tinha uma dificuldade. Quando é que ela conseguiu inteirar-se de que realmente era assim? Quando ela recebe uma comunicação do seu próprio pai. E é isso que nós vamos ver agora. Filipe. Ponto? 10. A mensagem do pai de Dona Ivone desencarnada em janeiro de 1935 pela psicografia de sua filha em julho do mesmo ano. Dizia ele psicograficamente, descrevendo as impressões vividas durante a rápida agonia que teve e depois as estranhezas do além-túmulo. Sentia-me sentado em uma cadeira de balanço e compreendia que fora transportado para um local muito aprazível, fresco, ameno. O dia estava lindíssimo, com um céu muito claro, sol faiscante e suave brisa balançava uns galhos de flores trepadeiras. Espreguicei-me muito, bocejei e tossi com um estrondo, como habitualmente fazia. Fumei um cigarro. Olha, eu tenho aqui umas amigas que elas dizem, maravilha, já posso fumar de lado a lado. Vamos devagar, vamos devagar. Agora, isto é possível? É, mas é corrente? Não sei. Não sei. Isto é o relato do pai da Dona Ivone que está a transmitir à filha. Agora, não sei se é assim tão regular a toda a gente. Compreendem? Agora, isto está lá. Agora nós podemos buscar, se nós formos buscar no Livro dos Espíritos, no Laboratório do Mundo Invisível, nós sabemos que aquele senhor que se aparece à senhora, que faz uma caixinha de rapé e mete o rapé pelas narinas acima, ele faz isso. E é um espírito encarnado. Por isso, isto é perfeitamente natural. Agora, se calhar nem todos poderão ter essa possibilidade de fumar um cigarro de lado a lado, porque senão as coisas ficam assim um bocadinho desvirtuadas, não é? Mas isto está no livro. Podem consultar o livro, primeiro capítulo, Devação do Invisível. Nada de novo, eu dou o nome do capítulo. Este já li, com certeza. As construções do meio invisível são edificadas com as essências disseminadas pelo universo infinito, para a realização dos desígnios da providência a nosso respeito, isto é, para a criação de quanto seja útil, necessário e agradável ao nosso espírito, quer se encontre este sobre a terra, reencarnado, ou fruindo dos gozos do mundo espiritual. Fazendo uma reflexão àquilo que nos diz agora a Dona Ivone do Amaral Pereira, isto faz-nos lembrar o nosso benfeitor Emmanuel. Se nós formos ao prefácio do livro O Mundo Maior, no livro Mundo Maior, no seu prefácio, porque os prefácios do Espírito Emmanuel, nos livros de André Luís, é uma obra dentro da obra. É qualquer coisa de espetacular. E nós às vezes passamos, isto é prefácio, vamos passar para a frente, começamos logo no primeiro capítulo. Mas aconselho a todos a lerem os prefácios dos livros de André Luís. E então, o que é que nos diz Emmanuel? Dos 4 cantos da terra, reparem,
Dos 4 cantos da terra diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, onde albergar a caravana, a estranha e infinita caravana. Ou seja, todos os dias, milhares e milhares de criaturas vão para o lado de lá, de variadas culturas, ricos, pobres, aleijados, tudo, com interesses, com tendências totalmente distintas umas das outras, asiáticos, europeus, americanos, aos milhares, todos os dias, simultaneamente. Como é que se vai colocar toda a gentinha do lado de lá? É tudo amor e fé em Deus? Será assim? Reparem que Emmanuel, que está do lado de lá da vida, que se movimenta lá como um peixe na água, coloca-nos isto para nós refletirmos, companheiros. Para nós percebermos o que é que será o mundo do lado de lá. E ele continua. Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Perante a Suprema Justiça, o melgache e o inglês fruem dos mesmos direitos. O indígena, como o maior, mais cultos, fruem dos mesmos direitos em função daquilo que são as suas capacidades conquistadas. É isto que está a justiça de Deus. Perante a Suprema da contínua peregrinação do sepulcro, participam, todavia, santos e malfeitores, homens diligentes e homens preguiçosos. Como avaliar por bitola única recipientes heterogéneos? Considerando, porém, nossa origem comum, não somos todos filhos do mesmo Pai? Ora, nós admitindo que esta é a realidade, que a população mundial é tão heterogénea, com gostos, tendências, culturas, estilos, afinidades tão diversas umas das outras, como é que nós podemos compreender de que se possam encontrar todos no mesmo ambiente do lado de lá da vida? Como é que nós podemos perceber isso? E é uma coisa, um detalhe muito importante. Allan Kardec diz-nos que quando nós fazemos as nossas preces, nós devemos fazê-las de coração, sentidas. Quantas vezes é que nós já rezamos o Pai Nosso? E nós já pensamos nas palavras do Pai Nosso? Reparem. Venha a nós o vosso reino. Que ele seja assim na terra como é no céu. Certo? Ou seja, nós pedimos a Deus que coloque o reino dele na terra como ele é no céu. Deus, na terra, divide os seus filhos, indivíduos, por em função daquilo que são as suas capacidades e as suas tendências, agrupa em família. Por isso é que nós dizemos que não temos a família que queremos, temos a família que merecemos. E estes grupos de famílias consanguíneas juntam-se em grupos de famílias da região, de bairro e tudo mais. E se nós fizermos esta comparação, nós verificamos que os do Norte, se nós virmos os de Portugal, os do Norte são tão diferentes dos do Sul. Certo? Nós vemos que são características diferentes, mas se nós pegarmos em Portugal e compararmos com outro país da Europa, as nossas diferenças desaparecem. Já vimos as diferenças, onde é que são as diferenças sonantes? Na nossa cultura para a cultura do outro país. E se nós pegarmos na cultura europeia e formos para a cultura asiática, nós não vemos diferenças entre países, mas vemos diferenças entre continentes. Ora, Deus, a infinita bondade e justiça, sabedoria suprema, coloca os homens na terra em função das suas afinidades, das suas tendências e tudo mais. E no céu? Ia colocar assim tudo a granel. Mas, companheiros, eu não estou a dizer isto aqui para a gente se rir, quer dizer, estou a dizer para nós pensarmos nisto. Para nós vermos onde é que está a lógica das coisas. Nós pensamos que a morte vai ser o fim de tudo, que vai ser um desespero total, que vai ser, ou se não é o fim de tudo, é pelo menos qualquer coisa vago, abstrato, que nós não vamos perceber nada do que lá estamos a fazer. É isto que eu peço que vocês reflitam sobre isto. Porque a vida do lado de lá da vida é uma vida muito melhor do que a daqui.
E é isto que nós temos que realmente conquistar. E ela torna-se muito melhor quanto melhor nós fomos aqui. É verdade. É verdade. Mas nós temos que trabalhar aqui para termos a certeza de que ela está lá. Uma coisa é certa, companheiros. Se nós não conseguirmos usufruir dessas belezas, elas estão lá. Nós é que não temos ainda a capacidade de as atingir. Mas elas estão lá. E isto é que é importante nós termos essa garantia. De que elas estão lá do lado da vida. Reparemos. Afinal, até não reparemos nada. Não, peço desculpa, é que eu não quero fugir ao... Vou ler assim agora de seguida. Tratando-se de entidades inferiores, dá-se idêntico fenómeno de criação mental, não obstante a diferença impressionante na direção criadora, uma vez que estes operadores ignoram, sejam os ambientes que os rodeiam, criações de suas próprias mentes, pois que o feito também se poderá operar à revelia da vontade premeditada e intencional sob o choque emocional da mente exacerbada. Ou seja, também há o revés da medalha, certo? Nós estamos a ver a parte positiva. Mas a parte negativa depende de nós, não depende de mais ninguém. E reunidos tais espíritos em grupos e falanges, em virtude da lei da similitude que os leva a se atraírem uns aos outros, terão criado então seus próprios infernos, suas próprias prisões, seus antos ignóbeis, a que nada sobre a terra poderá assemelhar-se. Ou seja, são eles próprios que criam essas construções. Certo? E pronto. Eu agradeço muito a vossa paciência e espero que tenha tocado, pelo menos, os corações para nos fazermos refletir sobre isto e que passamos a ter menos medo de morrer. Muito boa tarde.